Mas, doutor Belisário, não me enrole, não. Eu quero saber o seguinte: depressão causa doença cardíaca? Que você pode ter hoje entrado nesse vídeo aqui querendo responder essa pergunta. Depressão causa doença cardíaca? Eu vou tentar responder. Vamos tentar responder. Não é só eu que estou tentando responder essa pergunta. Toda a literatura médica, várias pesquisas aí estão tentando responder. Vamos concluir junto aqui. Qual a evidência? Quem tem depressão tem um maior risco de doença cardíaca. Fato. Mas o que é mais importante? Essa associação, ela está amplamente independente de marcador tradicional de doença cardíaca. Então, o que as pesquisas querem dizer com isso? Independente de qualquer outro fator para a doença cardíaca tradicional, obesidade, diabetes, sedentarismo, tabagismo, fumar, colesterol alto, histórico familiar, né? Teu pai tem doença cardíaca, teu pai teve um infarto, tua mãe teve um infarto. Todos esses são riscos, são riscos tradicionais, são fatores de risco tradicionais para as doenças cardíacas. Tá? Então, independente de qualquer outro risco tradicional, isso aqui já foi amplamente investigado, inclusive. Se você tem depressão, você tem um maior risco. É um risco para doenças cardíacas, ele é um risco independente. A gente já tem muita evidência demonstrando isso, tá? E a gente tem uma evidências que são importantes. Eu vou mostrar uma evidência aqui que é bem interessante, que é isso aqui, ó. Esse trabalho, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Esse trabalho aqui, que foi publicado acho que em 2014, ele mostra aqui que o tratamento, ele fala sobre o tratamento da depressão e a redução do risco cardiovascular. Lá na conclusão dele, lá, ele fala que tratar a depressão diminuiu pela metade o risco da pessoa ter um infarto ou um AVC. E aí? Viu? Então a gente tem evidência sim. Esse trabalho aqui acho que é de 2014. E ele concluiu isso. Tratar a depressão antes do início do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né, começar a tratar a depressão desde cedo, reduziu pela metade o risco desses pacientes mais idosos e deprimidos terem um infarto e um derrame. Tá? Esse resultado ele foi tão impactante que em 2015 a Associação Americana lá de Cardiologia, a American Heart, né, ela emitiu uma declaração alertando que adolescentes com depressão e com transtorno bipolar, eles correm o maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Tá? E aí, por isso, é que você tem que começar a investigar nesses pacientes mais cedo essas doenças cardiovasculares e começar a intervir, a fazer medidas para prevenir muito mais cedo. Por isso que às vezes eu estou no consultório e aí eu pergunto lá, senhor, como é que tá? Tudo bem? Tá a vida? Como é que tá a vida e tal? O senhor já tratou algum remédio? O senhor toma algum remédio? O senhor já teve depressão? E aí a pessoa fica, esse doutor tá doido. Cardiologista, eu tô vindo aqui e ele tá falando aí negócio de depressão. Por quê? Por causa disso, pessoal. Entendeu? Então não é evidência nova, não, 2015. Um alerta do American Heart. Tá? Que essas pessoas que tratam depressão desde cedo têm um risco maior das doenças cardiovasculares aparecerem mais cedo em suas vidas. O outro lado são pessoas que, por exemplo, são pessoas que nunca tiveram, a pessoa nunca teve depressão na vida dela, nenhum, tá? E sofre ataque cardíaco e passa a desenvolver depressão depois de um ataque cardíaco, depois de um infarto, tá? 20 a 30% maior a chance de desenvolver depressão. Isso aí é muito difícil porque muitas das vezes vai caber ao cardiologista fazer esse diagnóstico. Por quê? Porque o impacto psicológico, ele afeta muito a vida da pessoa. Isso aqui é toda semana, é a vida do cardiologista. O cardiologista toda semana vive com isso, entendeu? O paciente, ele tem que olhar para isso, tá? A atitude aqui, por exemplo, esse paciente, ele pede, vai mudar, cara. A atitude dele no dia a dia, o humor, ele não sabe como é que vai ser o futuro, ele tem uma incerteza muito grande. Ele não sabe como é que vai ser a capacidade dele. Eu tenho pacientes que eu vivo isso toda semana. O paciente ele fica desconfiado, rapaz, será que eu ainda vou dar conta de fazer minhas coisas aqui? Infartei. Entendeu? Ele não tem medo de saber se ele vai voltar a ser uma pessoa produtiva, desempenhar o papel que ele desempenhava antes na vida dele, na família. Às vezes essa pessoa é o esteio da família. Tem um infarto. Hum. Vixe Maria, olha o impacto aí na vida dessa pessoa. Como é que a cabeça fica virada? Outra coisa, ele passa a ter um sentimento de culpa.
Esses dias até rolou um vídeo viral aí na internet, aí teve aí mostrando a pessoa entrando num infarto numa sala, entrando para ter um infarto e depois ia voltando a vida dela, tudo que ela tinha feito na vida dela para chegar naquela sala de emergência e ter um infarto, né? Ela começa a se sentir culpada pelos e o pior, você ainda está lá acompanhando ela, a família, as pessoas estão lá, nós médicos ainda chegam lá, não, olha isso, se não tivesse feito aquilo, não adianta mais, é daí para frente. Entendeu? Olha quem manda tu ficar comendo aquele panelão de feijoada, comendo aquelas coisas tudo errada. Então, é isso que se faz. A pessoa já tem esse sentimento de culpa sobre hábitos que ela tinha anteriormente e que poderia ter mudado, mas não mudou. Entendeu? Então tem muita coisa que vai estar rodando na cabeça e no imaginário daquela pessoa ali, tá? Então, ela vai ter um risco maior de desenvolver depressão, sim, tá? Ela vai ficar muito insegura com relação à capacidade física que ela vai ter. E aqui a família tem papel fundamental. Ela precisa ficar atento para as pessoas que ela ama, para as pessoas que estão próximas, entendeu? É precisa, porque a maioria dos pacientes que sofreram infarto, eles vão retomando seus papéis, suas responsabilidades, né? Que eles tinham antes de infartar, a maioria vai conseguir fazer isso, mas vai ter muita incerteza, vai ter muita ansiedade aqui, entendeu? Porque elas vão ficar ali com um melindre e algumas coisas vão atrapalhar um pouco. Algumas não vão conseguir mais ficar aptas. E aqui é que mora um grande perigo, um grande desafio. Por quê? A doença cardíaca e a depressão, muitas das vezes, os sintomas se sobrepõem. A pessoa vai ter. O que foi que eu falei lá, pessoal, no início? Que a pessoa não tinha do sintoma da depressão muita vontade de dormir, dificuldade para dormir, ou dormia demais, sentia fadiga, baixa energia, tudo isso aí é o quê? É sintoma que a pessoa vai dizer que o cansaço é do infarto, é do meu coração que não está bem, entendeu? Então, às vezes os sintomas podem se sobrepor. E muitas vezes a pessoa vai surpreender. Às vezes, o diagnóstico lá, o paciente vai, leva o familiar na consulta, e às vezes é o cardiologista que vai fazer esse diagnóstico. Olha, nós já fizemos todos os exames aqui, já revimos tudo, de novo aqui, e o coração está funcionando bem, entendeu? Tem justificativa para essa alteração do sono, para a senhora estar acordando por vezes aí, entendeu? Só precisa consultar um psiquiatra. Às vezes a gente procura sempre, né, a confiança da família, conversar direitinho, falar, porque muitas das pessoas ainda têm muito preconceito contra esse nome, contra essa palavra psiquiatra, tá? Mas é nossa responsabilidade fazer nós, vocês aí como familiares, a gente aqui como médico, de eu falar sobre isso. Então é muito importante a gente pensar nesse diagnóstico. O médico também precisa pensar nesse diagnóstico, tá? Não pensar que não é que tudo isso é do coração, não. Por exemplo, teve um estudo que foi, acho que na American College. Deixa eu ver se eu separei esse trabalho aqui também. Acho que eu separei, olha aqui, ó, o do transtorno bipolar, né? Dos jovens aqui que vão ter transtorno bipolar e vão ter depressão, né? Desordem, depressão maior, a depressão. Eles precisam realmente ser rastreados mais cedo para a doença aterosclerótica. E isso daqui, ó, 2 vezes mais chances, né? As pessoas que têm depressão vão ter 2 vezes mais chances, eles são diagnosticadas são diagnosticadas com depressão após as doenças cardíacas, elas vão ter mais chances aí de complicações, vão ter mais chances de morrer, tá? 2 vezes mais chances de morrer. Então, na verdade, a depressão ela é um preditor, na primeira década, logo depois que a pessoa sofre um infarto, aquela doença cardíaca ali, naqueles primeiros 10 anos, ela vai ter um risco muito maior de mortalidade, e um dos fatores é a depressão. Então, cuidar da depressão é cuidar da doença cardíaca. Cuidar da doença cardíaca é cuidar da depressão.